Pacho, e quando que você percebeu que você poderia transformar o treinamento em algo assim fora da sala de aula? Fora da academia comum, assim? Quando que você teve aquele estado? Você diz na questão online? Isso. Eu comecei a produzir conteúdo em 2010. Eu tive 2 canais, eu perdi o primeiro, daí em 2013 eu comecei o atual. Então eu fui um dos primeiros canais de musculação do Brasil, possivelmente o primeiro, cara. Porque teve alguns que começaram bem antigo ali, igual eu, mas eu ainda sou um dos mais antigos. E o que eu via? Quando eu me preparei a primeira vez, eu tinha dificuldade de encontrar estratégias, informação sobre uma preparação, sobre uma finalização. Então eu lembro que eu estava na semana de finalização querendo entender o que estava acontecendo e não se achava material. A gente tinha o site do professor Valdemar Guimarães. Sim, alguns livros, né? A gente tinha os livros dele, a gente tinha o Fred Treino Pesado. Sim, realmente, verdade. E basicamente era isso, tinha o Zé Gatão. Zé Gatão. Faz tempo que eu não ouço esse nome. Na época tinha o Fórum Hipertrofia. Isso. Que muita gente veio de lá, ó. Eu, Kaminski, Dudu, Manu, Rai. Muita gente veio de lá e eu era um dos caras que fazia os relatos lá. Então, quando eu comecei a fazer os relatos lá, bastante gente começou a me conhecer. E eu falei, cara, eu quero ter alguma coisa que eu possa colocar informação. Então, o primeiro lugar que eu encontrei foi o fórum. E daí junto eu comecei, tinha o YouTube rolando na época, eu falei, vou ter um canal onde eu vou postar dicas de treino. E 2010 foi meu primeiro canal. Eu mesmo filmava, né, minha esposa filmava, eu editava de forma bem simples e jogava lá. Aí eu falei, cara, a preparação não foi fácil fazer, é tudo caro, né, eu preciso tentar tirar os meus gastos da preparação com patrocínio. Falei, cara, primeiro que eu vou tentar arrumar uma loja de suplemento. Aí o que eu fiz? Tem um canal, faço isso, dou minhas aulas, faço meus relatos lá no fórum, eram as coisas que eu tinha. Perfeito. Dou aula em academias boas da cidade. Eu fiz uma camisa nas costas personal trainer e daí eu separei a frente, as mangas em espaços onde eu colocaria os patrocínios. Então, se você olhar vídeo antigo meu, eu sempre tô com uma camisa verde, bem antiga, uma camisa verde militar, que tinha alguns patrocinadores espalhados pela camiseta. E daí eu vendi para algumas lojas. E daí eu coloquei lá o primeiro, que foi uma loja de suplemento, que era a Cabana do Atleta, foi meu primeiro patrocinador. Legal. E me patrocinaram até recentemente ali, até enquanto eu estava em Curitiba, eu tinha o patrocínio deles. E são meus amigos até hoje. E daí foi o primeiro, e daí eu falei, cara, agora o que eu posso fazer? Pô, a proteína e a carne é cara. Aí eu dava aula para um cara que era dono de frigorífico. Eu falei, ô João, vamos fazer uma parceria aí, cara, coloca tua logo aqui, todos os vídeos que saem no meu canal, vai aparecer tua logo e tal. Não, pode fazer. Aí ele me mandava lá, não vou lembrar quantos quilos de patinho, mas era coisa de uns 7, 8 quilos de patinho por semana que ele me mandava. Ai, que beleza. E daí eu já comecei a começar com a proteína. Depois eu peguei um patrocínio de um restaurante que daí me mandava as marmitas feitas já, pesadinha na quantidade que eu pesava. Então assim, eu tinha já uma sacada do online bem cedo e já no meu segundo ano de competição eu não gastava com a preparação. Eu já conseguia basicamente o custo da preparação ali. Foi isso que me permitiu competir ali aqueles anos. E na época que eu comecei a postar esse tipo de dica, ter canal, essas coisas, muita gente de Curitiba lá me criticava. Pô, fica dando dica de graça aí, não vai vender serviço. Você tá tirando aluno nosso, dando coisa de graça. E na época eu pensava o quê? Cara, se alguém precisar pesquisar alguma coisa, saber sobre treino, saber sobre estratégia de finalização, eles vão procurar na internet. E qual que é o cara que eles vão achar? Sou eu. Se procurasse alguma coisa na época, basicamente tinha eu lá. Um dos primeiros canais do YouTube. Se esse cara gostar do que eu tô dando de graça, a hora que ele pensar em pagar um personal, a hora que ele pensar numa assessoria online, ele vai procurar eu, que eu sou o cara que ele já pega a dica. Exatamente. Então ele vai pensar assim, pô, se de graça eu já melhorei com as dicas desse cara, imagina se eu pagar ali assessoria ou pagar aula de personal. Então eu tinha essa visão, pô, lá atrás, cara, e muita gente criticava e não entendia.
E você vê hoje eu vejo os caras que me criticavam começando a entrar no online. E eu já estou fazendo isso há muito tempo, né? Há 15 anos. 15 anos, muito tempo. Então eu já tive essa visão, cara, e eu fui sempre tentando me manter um pouco à frente do mercado. Lembro quando veio a pandemia, eu falei, cara, agora ferrou. Meu filho tá para nascer, eu tinha uma graninha guardada ali para parto, quartinho. Agora as academias fechou, nem os alunos de assessoria estão renovando, cara. E eu na época tinha muita consultoria. Então eu tinha consultoria, Japão, Portugal, Estados Unidos, em tudo que é país do mundo eu tinha assessoria. E cara, o que eu mantive na época foi alguns que tinham academia em casa, que foi o que segurou. E daí eu vi que nem o online ia me segurar. Aí eu falei, cara, talvez agora seja a hora de eu fazer um produto online. Já existia um curso, mas na área de educação física não existia tanta coisa. E lá eu lancei meu primeiro produto online, que era voltado para professores de educação física, para profissionais. Eu investi uma boa grana, cara, com gravação de vídeo, de execução, tudo que precisava ali, estratégia de intensificação, protocolo de mobilidade. Mas eu vendi para profissionais, não ficou um negócio bem empacotado. Então esse meu primeiro produto, meio que a hora que começou a pandemia e tudo parou, eu peguei a grana que eu tinha, investi nas gravações, tudo, produzi o material. E o que eu fiz? Eu montei um e-book onde o profissional de educação física comprava aquilo ali e ele aprendia a montar um treino. Qualquer exercício que ele tivesse dúvida, tinha execução sendo feita. Não sabia alguma estratégia, uma técnica de identificação, tinha ela sendo explicada. E era um material muito bom, muito rico, assim, muito detalhado. E a empresa que me ajudou no lançamento, não, isso aí você vai vender 100 mil no primeiro dia, cara. Eu falei, meu Deus, cara, se vender isso aí tá... Cara, eu lembro, tipo assim, os caras, não, você vai vender 100 cursos no lançamento. Era R$1.000 cada curso. Eu falei, fechou, né, cara? Isso aí vai ajeitar a minha vida, né? E daí foi, cara, o lançamento. E os caras, não, porque a hora que fizer 100 vendas, a 100ª venda vai ganhar. A gente vai sortear um treino com você presencialmente e tal. E na época eu já treinava de todos aqueles atletas, o Rafa, o Zanca e tal. Eu era conhecido. E falei, cara, e aí? 2 horas de live. E aí, como que tá? Não, tá quase dando, tá quase lá. E, cara, ele passava o tempo e enrola aí, Pacho, tá quase batendo os 100. Aí foi passando o tempo, e aí não, falta um, e passava o tempo e nada, e os caras deu. Aí acabou, sorteou, encerrei a live, falei, mano, quantas vendas? 9. Foi de puta, não pagou nem o que eu investi, cara. Aí eu falei, nossa, cara, daí depois eu ainda peguei mais uma grana, tentei fazer uns relançamentos, tudo errado, cara, um pior que o outro. Aí meio que eu desisti, falei, cara, acho que isso aí não vai ser pra mim. Eu via já gente ganhando dinheiro com o mercado digital, falei, cara, isso aí não é pra mim. E daí eu meio que tirei da cabeça isso, eu já tava daí em São Paulo, já era 2022, tava preparando o Rafa, o Ramon, o Zanca pro Olímpia 2022, que o Ramon foi top 2, né, naquele ano. Rafa foi top 10. E daí um tempo depois do Olímpia, eu fui fazer uma presença numa loja. Daí eu voltei daquele Olímpia, moral lá em cima, né? Os resultados do Ramon e do Rafa. E fui fazer uma presença numa loja em Sorocaba. E daí veio 2 meninos falar comigo. E eles pegaram na fila e tal. E eles falaram assim, eles me contando, né, depois, que eles falaram assim, cara, a gente vai ter uns 30 segundos cada um pra gente chegar e impactar ele de alguma forma. Os caras tinham uma empresa de lançamento. Aí a hora que eles chegaram pra tirar foto comigo, ele, Pacho, tudo bom? A gente viu o teu material lá, o Técnica com Brutalidade que você lançou, que curso top. Daí eu falei, velho, os caras vão, eu já sabia, os caras vão vir me oferecer pra fazer o lançamento. Fazer alguma coisa. E eu já tinha feito uns 4 e nada dava certo. Aí ele falou assim, seguinte, cara, a gente tem empresa, só que o teu produto foi feito errado, cara. A gente consegue pegar tudo que você tem lá e modelar ele e fazer pro público final. A gente vai fazer pro público final isso aí. E a gente vai vender por um preço bem acessível, R$ 79,90 o ano. Ele já tinha o valor ali. E daí eu falei, nossa, mas isso aí não vai dar grana, né? Eu vendi a 1.000 e tô ferrado, pô. Eles, não, é público de entrada e tal. Eu falei, rapaziada, fila ali, eu preciso atender a galera, se vocês quiserem falar comigo,
fica ali depois que a gente conversa. Mas por que eu falei isso? Porque eles falaram o valor, eles falaram, a gente vai conseguir fazer tantas vendas por dia. Aí eu, tantas vendas por dia, vezes R$79,90, falei, Interessante, cara. E não parecia pelo preço, falei, não vai ser difícil fazer isso. E daí acabou o evento, falei com eles e o que eles falaram tinha a ver. E daí ficou bom, agora você precisa fazer então o quê? Como vai ser público final, eu não podia ter um e-book ensinando o pessoal a montar treino. Eu precisava ter as planilhas feitas, a minha cara, a minha metodologia. E daí ficou, então beleza, então eu vou criar essas planilhas, eles já começaram a trabalhar na plataforma, subir os vídeos e tudo mais. E daí eu tinha que tirar um tempo para fazer todas as planilhas. Fazer as planilhas. Porque lá no Além da Genética ele tem planilhas do nível mais iniciante até o nível mais avançado. Certo. Se o cara começar hoje, ele pode ir passando por tudo e vai chegar nos treinos avançados lá, que melhoraram o peito do Ramon, que melhoraram as pernas do Edoc, tipo assim, ele é muito completo. E daí beleza, aí foi final de ano, loucura e trabalho e não sei o que, e eu não tinha tempo para parar e fazer as planilhas. E o tempo foi passando, até que eu tive o acidente do balão, né? Aí na época do acidente, que eu tava bem mal ali depois que eu saí do hospital, eu assim, um dia assim meio que desesperado, assim, meio para baixo, percebendo que eu tava entrando numa depressão, que é algo que eu nunca tive, cara. Eu sempre fui um cara que olhei pro lado bom da vida, por mais de uma situação ruim, eu sempre consegui enxergar algo a se fazer. Falei, cara, eu tô fazendo errado, esse não sou eu. O que eu posso fazer agora? E daí, além de várias coisas boas, que apesar do acidente eu tava passando, mas ali, minha família estava comigo, meus pais saíram da cidade lá no Paraná, Telêmaco Borba, estavam em casa comigo, cuidando de mim o mês todo, minha sogra estava lá, a gente tinha condições financeiras de fazer todo o tratamento, os meus filhos comigo, 24 horas por dia, coisa que eu não tinha, eu vivia viajando, dando curso e em campeonato. Eu falei, bom, olha só, tem um lado bom disso, tem coisas boas acontecendo ao mesmo tempo, eu só tô olhando pro lado ruim. E daí eu falei, cara, e que mais que eu posso fazer? Aí eu falei, cara, agora é a hora de eu fazer, eu tô com tempo de sobra agora. Vou pegar e vou fazer o curso, vou montar todas as planilhas. Aí eu comecei naquele dia, computador em cima da perna, e em 30 dias eu escrevi todas as planilhas do Além da Genética, e ele foi lançado e desde então é a minha maior fonte de renda. Nossa, parabéns. A gente chegou a 90 mil alunos lá. 90 mil alunos.